Olá, povo de Deus, terça-feira, 2 de agosto de 2020, 18ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 30, de 1 a 2, de 12 a 15, e depois 18 a 22, e Mateus 14, 22, 36. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor Deus de Israel: escreve para ti num livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor: incurável é a tua ferida, maligna a tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor: eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para as suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor, sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão. Hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor de sua aproximação de mim? Diz o Senhor: sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. As metáforas de Jeremias são sempre carregadas de muito sentimento e emoção. Trata-se de um profeta visceral, que anuncia as desgraças que estão por vir sobre o seu povo, mas com o coração aflito. Tenta de todas as maneiras convencer seus concidadãos a se converterem e voltarem ao Senhor. Hoje ele mostra que a ferida causada pelas transgressões de Israel são muito profundas e que somente por esforço próprio não cicatrizarão. Porém, se o povo se volta ao Senhor, terá chances de uma vida nova, restaurada. Deus dá os motivos exatos do sofrimento pelo qual Israel está passando. Eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. De fato, Israel agiu virando as costas aos compromissos assumidos na aliança que havia feito com o Senhor. Os reis de Israel, sobretudo depois de Davi e Salomão, foram chefes fracos e facilmente se deixaram levar por outros deuses, outras propostas. Realizavam casamentos ilícitos e tomavam rumos totalmente contrários aos decretos que o Senhor tinha lhes proposto como condição para uma vida no direito e na justiça. Jeremias é muito firme ao apontar as prevaricações das autoridades, mas também quer apontar caminhos de superação para um recomeço de vida na fidelidade ao Senhor. Hoje, no texto que temos, há um anúncio utópico, onde Israel vai poder novamente ser feliz. Anuncia que virá um chefe do meio do povo, que honrará os compromissos da aliança e que o Senhor voltará a ser o Deus de todos. Sereis meu povo
e eu serei vosso Deus. Mateus 4, 22, 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. A sequência do texto do Evangelho de hoje é fundamental para a sua compreensão. Jesus manda seus discípulos subirem na barca, enquanto ele despede a multidão saciada. Sobe no monte sozinho para entrar em diálogo com o Pai. Somente de madrugada, Jesus desce do monte e vai ao encontro dos seus discípulos, que estão numa barca agitada pelo vento, bem longe da terra firme. Sabemos que a barca é a significação da comunidade primitiva. Os discípulos pescadores sempre comparavam o ritmo das comunidades com o balanço das barcas, ambiente em que eles estavam por demais familiarizados. As dificuldades comunitárias sempre eram vistas como ventos contrários, que balançavam a barca, às vezes dando a impressão de que tudo caminhava para um trágico acidente. Quando estavam, porém, achando que tudo iria água abaixo, eis que descobrem que Jesus podia caminhar por sobre as águas, pois ele era o Senhor que dominava as tempestades. A tentação de Pedro era poder imitar o seu Senhor, fazendo-se valente por sobre as águas, porém não estava de todo preparado para tal façanha. Bem que ele tentou, mas percebia que, sem Jesus, ele afundaria. Seu grito de socorro era o grito de socorro de todas as comunidades, frente ao ambiente hostil das perseguições do primeiro século. Senhor, salva-me, Senhor, salva-nos. Dizemos nós também hoje frente às tempestades que assolam nossas vidas. Jesus cobra de Pedro e de nós mais fé, mais confiança no seu poder salvador. Quando percebem que os ventos se acalmam na presença de Jesus, os discípulos fazem a experiência mais profunda de fé. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tal reconhecimento é espontâneo nos pequenos e necessitados,
que somente podem contar com Deus em suas vidas. Por isso, os enfermos logo perceberam que bastava tocar em Jesus para ficarem livres de suas enfermidades. Na conjuntura adversa que estamos vivendo, precisamos confiar mais no poder salvador de Jesus, que nos reúne e nos dá forças para buscarmos juntos soluções para os problemas que estamos vivendo. Jesus não fará no nosso lugar, mas estará conosco todas as vezes que nos organizarmos para colocar o direito e a justiça nos seus devidos lugares em nossas vidas. É preciso aprender a caminhar por sobre as águas. Um beijo no seu coração.